Olá pessoal, meu nome é Thiago Sampaio, eu sou bolsista do programa PET Elétrica, programa de educação tutorial, sou aluno da Universidade Federal de Juiz de Fora e venho trazer para vocês um vídeo sobre a matéria Laplace, tudo bem? Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre montagem de computador, você pode acessar no link, vai ter o link desses vídeos na descrição. E agora eu volto mais uma vez para explicar sobre Laplace, tudo bem? Esse vídeo está dividido em algumas partes, no qual começamos com a introdução da matéria, que é importantíssima. Muitas das vezes os alunos esquecem dessa parte e falta a base para eles começarem essa matéria, e por isso surgem algumas dúvidas simples, que são fáceis de tirar. Então nós começamos por isso e damos continuidade à matéria com exercícios, com exemplos que te ajudarão nessa matéria. Tudo bem? Esse material que eu usei foi um material que eu fiz e que eu usei para passar na matéria. Então tá bem explicado, vocês vão ver que tá bem rabiscado. É uma coisa meio cheio de cores, e vocês vão ver que as partes importantes eu grifo. Então eu espero que vocês curtam. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas consigam ir além na matéria. E deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão. Curta o nosso vídeo. Eu espero vocês até o próximo vídeo sobre uma matéria que farei no futuro. Falou! Nesse vídeo vamos iniciar o curso de Laplace. Bom, quando eu fiz essa cadeira na universidade, a principal dificuldade que tive foi entender para que raios Laplace serve e por que falam que é tão importante. Bom, com esses vídeos eu garanto sucesso na prova de vocês, se vocês estudarem por esses vídeos, porque foi com esse material que eu estou escrevendo eu consegui me dar bem nas provas. Bom, desejo a vocês boa sorte e até mais. Então, pessoal, nós vamos entender o porquê estudar Laplace, beleza? Por isso que eu iniciei com essas interrogações. Bom, ele é bem simples. E eu quero dizer simples, eu coloquei algumas aspas aí, porque é simples para nós, alunos da graduação, certo? Tem muita teoria por trás, certo? Muita gente que tem doutorado tenta explicar isso, mas simples, porque é uma matéria simples, certo? Vocês vão ver no decorrer desse vídeo. Bom, ele simplifica a nossa vida. Se você já fez a cadeira de EDO, vocês vão entender equações diferenciais ordinárias. Então, no início a gente tinha um PVI, certo? E a gente vai resolver por EDO, aquelas regras malucas. E a gente, para resolver, a gente gastava muito tempo. Eu lembro em provas que eu tenho problema com o tempo em provas, eu ficava maluco durante as provas porque era muito grande as resoluções, certo? Mas Laplace ajuda muito quando a gente conversa sobre esses tipos de soluções, certo? O que eu fazia em 3 páginas, uma página, o Laplace me permite resolver isso em bem menos tempo e bem menos espaço, certo? E ele é importante para o futuro, porque se você estuda engenharia elétrica ou engenharia química, você vai usar muito isso nas cadeiras de, por exemplo, circuitos 2 e outras matérias, você com certeza vai ter que usar Laplace. Agora vamos entender o que é Laplace. Eu perdi muito tempo tentando entender isso. Ficava na sala perguntando, caraca, velho, o que é essa F de S, Fzão de S, Fzinho de T? Eu não entendia nada. Até que eu vi um professor explicando e isso abriu minha mente. Então, Laplace, ele é um operador, certo? E essa definição é bem importante. Ele é um operador. Então, o que é um operador? Você vai me perguntar. Bom, pessoal, um operador nada mais é do que você tem uma caixa, certo? Eu vou desenhar aí uma caixa. É como se fosse essa caixa uma máquina, certo? Você vai jogar ali uma função. Uma função, no caso, fzinho de t. Uma função que depende de t, certo? Então, essa máquina, beleza? Aqui dentro tem o nosso operador, o nosso Laplace, certo? E esse L, vocês vão ver que é o símbolo de Laplace. E ele vai me entregar
uma outra coisa, uma fzão de S, uma nova função, certo? Que depende de S. Vocês vão entender o porquê que eu chamo fzão de S, por que aparece esse S, certo? Mas o que vocês têm que entender agora é a definição de um operador. Então eu coloco uma função que depende de t, beleza? Jogo nessa máquina e ela vai me entregar outro tipo de função, certo? Vocês ainda não entenderam o que é o operador? Vamos dar outros exemplos de operadores, certo? Bom, a gente tem outros exemplos de operadores que talvez sejam mais comuns para vocês, certo? A gente vai começar com um operador bem conhecido, beleza? Que é os primeiros operadores que você vê. Então, a gente tem o operador derivada, certo? Derivada nada mais é do que um operador. Com esse exemplo, eu trago mais perto para vocês o que vocês já viram. Isso vai facilitar. Então, a derivada é um operador. Dentro da caixa da derivada, certo? Eu vou construir a máquina. A gente tem dentro dessa máquina o nosso operador derivada. Eu vou jogar dentro dessa minha máquina uma função, certo? Uma função que depende de x. Então vamos lá. Aí eu estou desenhando o símbolo do meu operador. Essa é a máquina da derivada, certo? Nessa máquina eu vou jogar uma função que depende uma função que depende de x, certo? E essa máquina, esse operador derivada vai me entregar uma nova função, certo? Que no caso, comumente chamada de f' de x. Agora eu vou entregar para vocês se vocês ainda não entenderam, eu vou dar outro exemplo de operador, beleza? Uma integral. A integral também, ela é um operador. A gente tem, novamente, a caixa, beleza? Nossa máquina, nosso símbolo da integral, certo? E a gente vai jogar nela uma função que depende de x, certo? E ela vai me jogar, vai produzir uma nova função, uma fzão, mais uma constante, por definição, certo? Então, pessoal, Laplace ele nada mais é do que um operador, assim como a derivada e integral. E é importante quando eu escrevi isso, é importante você escrever na sua folha que ela transforma uma equação diferencial em uma equação algébrica, que é muito mais fácil de resolver, certo? Vocês vão ver isso. E por que ela faz isso? Por que essa máquina ela faz isso? Porque ela é uma destruidora de derivadas, certo? Então, na EDO não é necessário calcular as constantes arbitrárias, pois tudo isso entra na máquina de Laplace. Então, a gente tem aí uma fzinho de t, a gente joga na minha máquina de Laplace, certo? Joga tudo dentro dela e ela me produz uma equação algébrica fzão de S. E a gente vai entender daqui a pouco o porquê esse fzão de S, que eu também demorei um pouco para entender. Bom, pessoal, vamos discutir uma parte bem importante da matéria agora. Vamos desmiuçar a definição de Laplace, certo? E você vai sair desse vídeo sacando a ideia principal, beleza? Vamos lá, dado uma f de t, minha fzinha de t. Essa fzinha de t é qualquer função que dependa de t, certo? Essa função o cara vai te dar, beleza? E vai lá, toma essa função. Isso daí é apenas a simbologia que eu vou mostrar para vocês. L, que é o símbolo de Laplace, com a minha função ali dentro das chaves. Então, L, Laplace de fzinho de t é igual a uma nova função fzão de S. A gente vai discutir esse fzão de S. Então, por enquanto, se atém aqui. A Laplace da minha função fzinha de t vai me dar uma nova função fzão de S. O que é a Laplace da minha fzinha de t? É a minha equação integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos st vezes a minha fzinha de t, que essa fzinha de t é o quê? É a função que o cara te deu, certo?
dt. Isso não muda, beleza? Essa, vamos supor, eu não gosto de falar fórmula, mas é uma fórmula do Laplace, certo? Se o cara falar, tire a Laplace dessa função, é essa fórmula que você vai usar, tudo bem? Bom, agora você fala, o que é esse tal de fzão de t? Note, essa minha integral, ela depende totalmente de t, certo? Então, nós temos o que ali? O e exponencial elevado a menos st vezes minha fzinha de t que o professor te deu, dt. Então, o que é esse s dentro da minha integral? Vou dar até um tempo para vocês responderem. A pergunta é simples, mas eu falei, eu sempre me perguntei por que essa função é fzão de s. Parece burrice, mas tem muita gente que tem dificuldade de enxergar isso. Galera, o meu s dentro da minha integral é simples. Ela é uma constante. E por isso, agora faz todo sentido aparecer uma função que depende de s, certo? Por isso que nós temos que a Laplace de fzinho de t é igual a uma função que depende de s. Mas você pode botar uma função que depende de z, uma função que depende de w, independente da letra que você botar, certo? Você vai ter uma constante dentro dessa integral. E essa constante vai multiplicar o resultado da minha integral, onde os fatores dependem de t. Então, depois que você resolver a integral, vai ter um s multiplicando. Então, você vai ter uma nova função que depende de s. Por isso que eu chamo ela de fzão de s, certo? Isso é importantíssimo pegar. E essa é uma coisa que eu acho que os professores esquecem de desmiuçar para o aluno, achando que o aluno já tem essa visão extraordinária, certo? Agora vamos discutir a minha integral. Então vamos lá. Então eu tenho minha definição aí, de novo. Vamos jogar a definição novamente. Laplace da minha função fzinha de t é igual que, vamos lá, vamos ver se você lembra. Integral de 0 a mais infinito de o quê? É elevado a menos st, esse s, lembrando que é importante, que é uma constante dentro da minha integral, vezes a minha fzinha de t que o professor te deu, dt. Então, isso é minha Laplace, certo? É a definição de Laplace. E isso vai me dar uma fzão de s, certo? Vai me dar uma nova função, beleza? Que vai ser uma função mais simples de resolver. Então, isso daí eu estou circulando de azul porque é a minha definição, é o que você vai usar a todo momento, certo? Agora, pessoal, vamos lembrar agora dessa integral aí. Essa integral de 0 a mais infinito, você tem que tratar ela de uma maneira diferente, certo? Então, vamos lembrar um pouquinho de cálculo 1, certo? Relembrando cálculo 1. Vamos lá. Se você tem esse tipo de integral, ela é uma integral especial, beleza? Não importa o nome dela. Guardar isso não vai fazer você passar na prova. Mas você saber resolvê-la vai fazer você passar nessa matéria. Então vamos lá. Como tratar esse tipo de função? Eu recomendo que vocês deem uma olhada no seu caderno, beleza? De cálculo 1 para dar uma relembrada nesse tipo de integral. Então vamos lá. Relembrando. Como que você resolve esse tipo de integral? Integral de 0 a infinito de uma g de t qualquer, certo? Pode ser g de x, g de t, g de z. Ela vai ser igual, por definição, certo? Isso daí eu não vou provar agora. Eu só estou falando como resolver esse tipo de integral, beleza? Eu vou te dar o caminho e você vai dar uma pesquisada, certo? Vai ser o quê? O limite de b tendendo ao quê? Ao infinito, ao que você quer resolver, mais ou menos infinito, de 0 a b
da minha função g de t, dt. Beleza? E nós a gente tira de uma coisa importante desse tipo de integral, certo? Que é a convergência e a divergência da minha função. Bom, eu estou circulando de vermelho porque é a definição. E notem, se você reparar, essa g de t pode ser substituída por o que eu tenho aqui, certo? Notem a semelhança. A única diferença é E elevado a menos st. Nós vamos fazer alguns exemplos disso, certo? Mais para frente. Mas se atenha a isso por enquanto. Só estou dando uma recordada e com os exercícios a gente vai desmiuçar essa definição, certo? Mas notem a semelhança da minha definição com a minha Laplace. Tudo bem? Então vamos lá. Agora vamos discutir sobre a convergência e a divergência. Então, a minha função, a gente diz que ela converge se o limite existir, correto? E minha função, ela diverge se o limite não existir, se der mais ou menos infinito, etc. Certo? Essa definição é bem importante. Porque onde o professor pode perguntar, essa função que eu estou te dando, existe Laplace? E você vai fazer o quê? Quase todas as funções existem Laplace, mas tem algumas que não existem. Então, funções divergentes, Laplace não existe, certo? Então, se você tirar o limite e viu que o limite não existe, é claro, essa função não possui Laplace, certo? Se você viu que a função converge, você fala, opa, temos aí o primeiro passo, certo? Temos aí uma hipótese que ela possa existir, certo? Então vamos voltar lá do início. Então nós vamos fazer um resuminho. Laplace, como que é definida a Laplace? Integral de 0 a mais infinito de f de t vezes e elevado a menos st dt, certo? Para todo s onde a minha integral converge. Simples. Essa é a definição de Laplace. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos fazer alguns exercícios, certo? Eu peço para vocês dar um joinha no vídeo. E qualquer dúvida, sugestão, crítica, comentário, fiquem à vontade para fazer. Até o próximo vídeo.